Oi, gente! Como é que vocês estão? Eu estou muito bem hoje para estar trazendo para vocês mais um vídeo aqui para vocês, né? Depois de eu já ter dado uma sumidinha, mas é uma coisa que aconteceu comigo nesse intervalo que eu estava meio distante aqui do canal e eu preciso estar contando aqui para vocês porque pode ajudar alguém. Bom, essa experiência que eu tive, ela foi no dia 11 de julho de 2025, foi esse ano, foi no mês anterior. E basicamente neste dia eu estava meio que com uma coisa assim dentro de mim. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu tinha meio que um certo medo de mostrar a minha voz. Sabe, quando você simplesmente, as pessoas falam, canta no microfone, solta a voz. E parece que algo te prende, algo não deixa você fazer isso. E basicamente você fala, não vou fazer isso. E você sempre fica naquela prisãozinha, podemos dizer, naquela mente pequena. E neste dia, no dia 11 de julho, simplesmente era um dia antes de um evento que eu ia participar da minha igreja e eu iria ser uma das vocais. Sim, vocal. Aquelas pessoas que ficam fazendo o segundo das vozes, que às vezes tem a oportunidade de cantar. Sim, vocal. Então, vocês já devem estar imaginando, uma pessoa que tinha um certo medo, né? Que tinha um certo medo de mostrar a sua voz, vai participar de um vocal na igreja dela. Nisso, o que acontece? Eu, de noite, pensando, né, no dia seguinte, que eu iria ter que cantar, que eu iria ter que mostrar minha voz, simplesmente acontece o quê? Uma coisa que fazia tempo que eu não fazia, porque quem é jovem, quem é adolescente vai me entender do que eu estou falando. Até adulto já passou por isso. Que é aquela parte que, tipo, você não consegue ter uma constância em ler a Bíblia. Algo não te deixa fazer isso. E aí, simplesmente, você não consegue ler a Bíblia e é literalmente isso. Só que nesse dia em específico que eu já estava ficando com medo da situação que eu iria viver no dia seguinte, eu peguei a minha Bíblia 10 horas da noite e falei, não, tô com uma coisa assim dentro de mim e eu preciso pegar minha Bíblia. Peguei minha Bíblia e abri ela. Quando eu abri, eu falei, nossa, ok, vamos conhecer só mais uma história. Mas não foi só mais uma história. Foi a história de Jeremias. Jeremias I, que é quando ele começa o ministério dele, que Jesus fala, não tenha medo, eu estarei contigo e você vai levar a minha palavra em várias nações. Então, foi basicamente eu abrir minha Bíblia e ler. Aí veio aquelas conclusões na minha cabeça que eu vou ler aqui para vocês. Antes de te formar no ventre da sua mãe, eu te escolhi. Antes de você nascer, eu separei e designei profeta às nações. Eu sou contigo, filha. Não temas, não tenha medo. E foi basicamente essa palavra que esteve no meu coração naquela noite. Depois que eu fechei minha Bíblia, que eu fui dormir, eu só sabia chorar. E nisso que eu só sabia chorar, uma experiência que eu nunca tinha tido antes na minha vida foi simplesmente o Senhor falando comigo. Eu chorando, vindo várias coisas, sabe, pra me fortalecer, pra falar, não tenha medo, eu serei contigo, eu vou cuidar de você. E foi basicamente desse jeito. Aí, vamos para outra parte. Simplesmente, depois de eu ter vivido isso, nessa experiência, passou-se os 2 dias.
deu tudo certo, pessoas falaram que ouviram minha voz, que gostou da minha voz, e até isso, ok. Eu não queria reconhecimento, mas se alguém falou, por que não acatar, né? Aí, tudo bem. Aí, nisso, uma meta que eu tinha colocado para 2025 era saber o meu propósito com Deus. E quando eu menos imaginei, gente, eu simplesmente fui no centro da minha cidade. E tava um dia chuvoso, minha mãe precisava comprar um guarda-chuva, porque a gente não tinha levado o guarda-chuva e estava começando a chover. Aí, ok, a gente foi numa loja ali que tinha abrido recentemente e minha mãe foi lá, comprou o guarda-chuva, só que ela não sabia onde estava. E aí ela foi perguntar para um segurança. E nessa que ela foi perguntar para esse segurança que estava na porta, ele simplesmente falou assim, está aqui, aonde ele literalmente estava. Aí, ok. Aí ele começou a falar assim para minha mãe, a paz do Senhor. Aí minha mãe, amém, né? Por que não falar amém ou a paz do Senhor se você tem paz? Aí ele olhou para mim e começou a falar a paz do Senhor para mim também e falou, você canta? Aí eu, canto. Aí ele falou assim, você será levita. Deus vai te levar para vários lugares para você cantar. E eu, amém. Então, foi basicamente uma coisa que aconteceu que se intercalou com a outra. E um fato, eu simplesmente, depois daquele dia que eu passei no mesmo lugar, depois de alguns minutos, aquele homem não estava lá. Eu passo assim, às vezes, alguns dias e aquele homem não está lá. Você deve estar se perguntando a mesma coisa que eu. Poderia ser um anjo? Poderia. Eu sei ser um anjo? Eu não sei. Mas é mais fácil a gente ficar com aquelas palavras e pensar, Deus falou com você? E pensar, nossa, será que era realmente um anjo que Jesus enviou para falar comigo? E outra coisa que eu senti de falar também, porque pode ser que muitas pessoas estejam precisando ouvir isso. Eu sou uma pessoa que eu sou muito ansiosa. E nisso que acontece. Eu sempre, se eu não me engano, desde os meus 15 anos, começou com 15 anos, eu sempre quis trabalhar. Ah, mas você pode se perguntar, mas por que você quer trabalhar? Trabalhar cansa, trabalhar estudar cansa. Eu sei. Eu literalmente sei. Mas, sabe quando você fala, eu quero tanto trabalhar? Tá. Fiquei 2024 praticamente inteiro tentando achar alguma vaga de emprego que se encaixasse comigo e tudo mais. Ninguém me chamava, não fazia entrevista, não fazia nada. Até que simplesmente esse ano eu fiquei com a mesma meta. Eu quero trabalhar, eu quero trabalhar. Até que meus pais já tinham falado, filha, é melhor você não trabalhar, é melhor você focar nos seus estudos. E quando você terminar a escola, que falta um aninho, gente, tô ficando muito velha. Falta um ano, depois que eu terminar a escola, você trabalha, você vai conseguir um emprego e vai ser muito melhor, porque você vai ter 18 anos, as vagas são mais para pessoas com 18 anos. Aí, ok, né? Depois de ter ouvido isso, eu falei, vamos descansar então, né? Vamos pensar só com 18 anos e a sobre. Ok. Quando foi em julho, não lembro certamente que dia, julho novamente. Quando foi em julho, meu pai, que já tinha enviado um currículo meu na empresa que ele trabalha, simplesmente em julho falaram, lembraram do meu currículo e falou pro meu pai, né? Manda ela vir fazer uma entrevista com a gente. Eu simplesmente estava dormindo. E meu pai ligou, filha, você tem uma entrevista, você consegue chegar às 10 horas? Eu me arrumei rapidinho e fui. E, pra resumir tudo isso, foi que eu fui contratada,
quando eu menos imaginei. Quando eu falei, vou descansar, porque não tem mais outra opção. Então, as lições que eu digo para vocês nesse vídeo é o quê? Descansa. Eu sei o quanto é difícil descansar quando você quer muito conquistar alguma coisa, quando você fala, Deus, eu quero tanto isso, e você às vezes não espera o agir de Deus, você fala, eu vou fazer do meu jeito. Mas não, descansa. Descansa. Deus, ele nunca deixará faltar nada para você. Ele simplesmente vai te proteger em todas as possibilidades do mundo. Em todo canto do mundo ele vai te proteger, entendeu? Então, não tenha medo. Ele é contigo. Seja forte e corajoso, não temas e não desanimes. Ele é o seu Deus, por onde você andar. Não te espante. Ele é contigo. Ele vai saber fazer na hora certa, no momento certo. O relógio de Deus não é o mesmo que a gente. A gente quer tudo para agora, mas Deus não. Ele sabe o passado, o presente e o futuro. Ele sabe muito mais do que a gente possa imaginar. Ele te criou. Ele te escolheu no ventre da tua mãe. Não temas. Ele é contigo. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero de coração que tenha ajudado vocês de alguma forma. Deixa o like de vocês para fortalecer aqui o canal. Se inscreva no canal e ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E é isso. Um super beijo para todo mundo. Fiquem com Deus e tchau!